Então, nós estávamos falando a questão dos meraglim, dos espiões. Então, eles disseram para Moisés, disseram para o povo, relataram ao povo aquilo que eles haviam visto e com isso estava tudo certo. O problema foi quando eles acrescentaram: nós não conseguiremos vencer, sairmos vitoriosos, pois eles são mais fortes do que nós. A pergunta é: o que esse nós se referia? Então, existem duas explicações. Uma diz que esse nós se refere ao Criador, como se fosse que eles estivessem dizendo que esses povos são mais fortes que o Criador, no sentido que Deus nos livre, o próprio Criador não irá conseguir vencer. Deus nos livre a guerra, enfim, contra eles. E sem dúvida isso é uma falta de emuná. Então, no primeiro momento é a falta de emuná. A primeira explicação é a falta de emuná, a falta de crença no Criador. Mas uma forma mais profunda de entender é que na realidade estava faltando emuná neles mesmos. Estava faltando emuná deles acreditarem neles mesmos. Eu sempre gosto de falar que na realidade, só por isso que eu logo no começo já falo, enfim, porque uma na verdade está ligada com a outra. O que significa acreditar neles mesmos? Que Deus estava com eles, que Deus havia dado a eles esse poder deles conseguirem aquilo. Só para não separar, vamos falar assim, era a crença na própria pessoa, enfim, que não tem a ver com o Criador. Não é nesse sentido, né? Enfim. Então, num primeiro momento, a pessoa acredita em Deus, mas ela está fora. É Deus que vai fazer por ela. Então, Deus, aqui no caso, eles falaram, eles são mais fortes que Deus, então Deus não vai conseguir derrubá-los. Então, quer dizer, foi uma crença em Deus. E a segunda explicação foi uma falta de crença neles, que eles próprios desacreditaram neles mesmos. E no sentido mais profundo, que eles desacreditaram no Deus que se encontrava dentro deles. Eles acreditaram que eles tinham esse poder, que Deus estivesse dentro deles e que eles sim teriam o poder de sair vitoriosos. Então aqui ele nos traz que isso foi na verdade o problema dos espiões. Quando eles falaram, nós não iremos conseguir conquistá-los. Quando eles desacreditaram neles mesmos, no poder que eles tinham, na força que eles tinham. E aí eles disseram: aos nossos olhos parecíamos como gafanhotos. Quando eles falaram dessa maneira, aos nossos olhos parecíamos como gafanhotos. Aí foi então o pecado deles, que eles se consideraram menores, mais fracos, sem força de conseguir derrubar o seu inimigo. Então nisso consistia na verdade o pecado dos espiões. É interessante essa frase que eles falam: aos nossos olhos parecíamos gafanhotos. Quem que mandou você se considerar como gafanhoto? Então essa consideração que eles tiveram, se viram como gafanhotos, isso acabou sendo o problema. Eles falaram ainda, eles acrescentaram, falaram: e assim éramos aos olhos deles. Nós éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Então, mais uma vez, na verdade, um próximo erro, que eles se consideraram como gafanhotos. E também ficaram se importaram com a opinião deles. Com a opinião aquilo que os outros estavam achando deles. Mas o segundo ponto é: quem disse que o outro está te olhando dessa maneira? Então, eles também enxergaram que os outros estavam olhando eles dessa maneira. Então, além deles se considerarem dessa maneira, eles também estavam enxergando que os outros estavam também enxergando eles dessa maneira. Então são três questões. Uma, como você se enxerga. Outra, como você enxerga que o outro te enxerga. E outro, que você se importa como o outro te enxerga. Sim, muito bom. Então aqui ele nos traz a ideia, enfim, que quando a pessoa, aqui ele traz algo muito bonito de Rabi Yaakov Yosef de Pornoa. O versículo afirma: e nenhum homem subirá ao monte Sinai com você, Moisés. O que significa e nenhum homem subirá com você? Isso significa que quando alguém ora, ele deve se imaginar sozinho
diante de Deus, sem outra pessoa com ele, na frente de quem se vangloriar. Da mesma forma, quando alguém aprende Torá, deve estudar como se estivesse sozinho diante de Deus. O mesmo se aplica a ser gentil com o outro. Quando ele faz caridade, ele deve se imaginar sozinho diante de Deus e não fazer isso por autoengrandecimento. É muito interessante. A Rabbi Yaakov Yosef de Panó está nos ensinando a pessoa não se considerar sozinha. No momento que ela está servindo a Deus, não olhe para os lados, enfim, não ser impactada de jeito nenhum, de nenhuma maneira pelo seu externo. Sim. Eles estavam sendo impactados como os outros estavam olhando aquilo que os outros estavam considerando sobre eles. Falei, quando você dá, ninguém vai subir. Hashem falou para Moisés: ninguém vai subir com você, significando você deve se considerar sozinho. Você vai estar sozinho, não tenha influência, não seja impactado pelo seu lado externo. Sim. Algo muito Já era uma grande lição, né? Sim. Se considera, está escrito sobre Abraham, que Abraham, o versículo fala que ele era ele era único, Então, os livros explicam, Rabbi Nachman de Breslov explica essa mesma ideia. O que significa que Abraham era que ele servia a Deus no seu mundo como se ele fosse o único no mundo. Em que sentido? Que ele estava fazendo o seu trabalho independente daquilo que os outros estavam lhe dizendo, que independente daquilo que os outros estavam olhando para ele. Então, mesmo se estavam enxergando ele como, enfim, um louco, que estava indo contra a realidade, contra aquilo que era o normal da época, que era o politeísmo, ele era monoteísta, divulgando, promulgando o monoteísmo, ele servia a Deus como único, sem deixar que tivesse outras pessoas, como se ele fosse aqui o que estivesse aqui fazendo o seu trabalho, único aqui servindo a Deus, e não ficar importando, enfim, com aquilo que os outros lhe dissessem. Obviamente no sentido positivo. Sim. Né? Quer dizer, não a gente, obviamente, talvez o mundo de hoje acaba sendo muito impactado pelo externo. Sim, demais. E a gente conseguir servir a Deus como essa ideia de sermos únicos, no sentido da gente servir a Deus não tendo outra pessoa, não tendo externo. A gente está servindo a Deus, e essa é a única coisa que, focados e tendo conexão com aquilo que nós estamos fazendo. Essa é a única coisa que existe para nós. Isso, na verdade, é a verdadeira lição, mensagem, como a gente pode servir a Deus. Aqui ele nos traz que é interessante que foi isso que nós falamos, enfim, né, os três problemas, que é como a pessoa se enxerga, como ela enxerga que os outros estão enxergando ela, e o fato dela se importar com os outros, da maneira que os outros estão enxergando ela. Então cada um obviamente tem a sua. Mas se fala que a maneira como a pessoa, por o versículo fala um depois do outro. Assim éramos aos nossos olhos, assim também éramos aos olhos deles. O que significa isso? Está se importando, né? Sim, mas por que o versículo fala um depois do outro? Porque na verdade a maneira como você olha para o outro, a maneira como você acha que o outro está se enxergando é porque você também está se olhando dessa maneira. Sim, verdade. Ele fala assim, a explicação é a seguinte: porque eles sentiram que aos nossos olhos parecíamos gafanhotos e por isso que assim éramos aos seus olhos. Esta então é a intenção do Medrash, que afirma que se os judeus tivessem acreditado em Deus, eles teriam parecido como anjos para os habitantes, aos olhos dos cananeus. Se vocês não tivessem visto dessa forma, não tivessem se visto dessa forma, o outro não ia te olhar dessa maneira. Isso que o outro está te olhando dessa maneira, porque você não é, porque a pessoa está se olhando dessa maneira. Algo muito, muito profundo isso. Um dos ensinamentos mais profundos que eu acho que, enfim, que a gente pode tirar dessa lição. E se realmente você não se enxerga, você, por assim dizer, se visse realmente como, no caso aqui, anjo de Deus, servindo a Deus, os outros também iam te ver. Você ia se comportar dessa maneira e os outros iam te ver dessa maneira. Sim. Mas se você próprio, o fato dos outros estarem te olhando dessa maneira, é porque na verdade você está deixando, de alguma maneira, você próprio não está alinhado consigo mesmo, de alguma maneira, e por isso você se vê, então, enfim, a pessoa não consegue mentir para si mesma. Você se vê dessa maneira negativa e por isso então os outros acabam também olhando para você dessa maneira.
Aqui ele traz a ideia que daquela que nós já falamos de Purim. Se lembra de Purim que nós falamos? Qual foi o problema do povo judeu? Que o povo judeu não estava, justamente isso, não estava sabendo se ver o seu especial. Estava precisando da aprovação de Ahasverosh. Fala, quando há uma situação que aos nossos olhos parecemos gafanhotos, quando uma pessoa sente o oposto, de não ter medo do terror repentino, ou da escuridão dos ímpios, em vez disso, espera que o maligno lhe dê confirmação e o aplauda, esta é uma situação terrível, a existência da nação judaica. Então a atitude realmente não faz sentido. Mordecai está sentado na corte do rei Ahasverosh, instruiu o templo a ser reconstruído, e do que Ahasverosh se orgulhava? Dos objetos sagrados do templo. Você lembra que ele estava falando dos objetos sagrados do templo? E o povo judeu, que estava nesse nível especial, podia ir contra Ahasverosh, porque, enfim, Mordecai estava sentado na corte do rei, Ahasverosh instruiu para reconstruir o templo, só que ele queria usar os objetos do templo, que era uma coisa contra o povo judeu. Eles ficaram o quê? Com certo medo. E, no entanto, os judeus vieram, e do que eles estavam orgulhosos? Que Ahasverosh os convidou para a festa. Eles precisavam dessa aprovação, e Ahasverosh convidou a gente para a festa. Também, em vez deles se considerarem... É a humildade não no seu devido lugar. A humildade não no devido lugar. E aqui ele nos traz do Rabino Jonathan Sachs. O Rabino Jonathan Sachs traz justamente essa ideia. Os não-judeus respeitam os judeus que respeitam o judaísmo. E os não-judeus ficam constrangidos com os judeus que se envergonham do judaísmo. Quer dizer, quando nós nos envergonhamos, nos colocamos para baixo, ficamos acanhados, retraídos, então tudo isso leva a que os outros também vão nos olhar desta maneira. Mas quando nós nos respeitamos, sabemos colocar dar respeito a si mesmo, aí também os outros vão nos respeitar dessa maneira. O Rebbe nos ensinou como cumprir Verau Kalameares, que chama Hashem Nikralecha. Os povos irão ver em vocês que o nome de Deus está sobre vocês. Assim o versículo diz. Então ele aqui nos traz que o Rebbe nos ensinou como se comportar dessa maneira, como cumprir esse versículo que nos diz que os outros povos irão ver de fato que o nome de Deus está sobre vocês. Como? Deixe todo mundo ver que nunca temos vergonha de ficar elevados como judeus, de nos comportarmos como judeus. Então a gente se autorrespeita, então assim vai ser também o comportamento das outras nações, dos outros povos para conosco, para com a gente. Vamos só ver... Como diz o filósofo Kant. Kant já dizia, aquele que se transforma em um verme não pode reclamar depois que as pessoas pisam nele. Né? Uma frase forte. Sim. Foi Kant que disse, enfim. Kant né? Enfim, Manuel Kant E ele disse, aquele que se transforma em verme, quer dizer, ele não tem esse comportamento alinhado com ele mesmo. Então ele acaba se autoconsiderando porque ele sabe as suas ações, então ele acaba, querendo ou não, se vendo dessa maneira como um verme, não pode reclamar depois que as pessoas pisam nele. Está projetando, né? Projeta a sua própria imaginação na matéria, né? No físico. Uma frase muito forte. Sim. Ele defendia muito, né? A filosofia kantiana defende muito isso de você fazer o certo no imperativo categórico, por exemplo, fazer o certo porque
porque o certo é certo. Ah, é? Não porque é imposto, é. Tipo, você faz porque é aquele que tem que fazer. Entendeu? Ele tem até um exemplo que, por exemplo, você está numa viagem, numa estrada. A velocidade é 120. Mas aí você vai a 120, você vai chegar em 4 horas no seu destino. E só tem você de madrugada dirigindo, não tem absolutamente ninguém. O exemplo é esse, não tem ninguém na estrada. Então, para Kant, o que você deve fazer? Você deve acelerar para 130, 150, já que a estrada é segura e não tem ninguém, ou você deve se manter nas normas, nas regras. Então ele explica que você projetar o que você é de verdade e acreditar no que é o certo e fazer o que é o certo é um imperativo na mente humana. Então você deve ir a 120. Aí quem erra é quem acha que está além da norma. Se emancipou além da norma, além da lei que é imposta pelo homem. Então, não, eu estou vendo, eu tenho completo conhecimento, que não tem, porque só a Hashem. Eu tenho completo conhecimento da estrada que está totalmente vazia. Eu não quero chegar em 4 horas, eu quero chegar em 2. Então eu vou pisar no acelerador e vou chegar em 150. Então, assim, para Kant isso não é possível. Porque só Deus que tem o poder de conhecimento de tudo. De conhecer todas as situações, de conhecer se vai alguém cruzar a estrada ou não, se é de madrugada e pode acelerar ou não. Não cabe ao homem. Deve seguir os 120. Então vai no mesmo encontro do que do gafanhoto, porque da maneira como eles olharam e olharam para eles se viram, se eles tivessem se visto como anjos, então, né? Aos olhos deles, eles seriam anjos. Logo, eles não teriam voltado com essa perspectiva para relatar Moshe Rabbeinu, né? Sim, sim. Muito bom. Iriam vê-los como anjos. Isso mesmo. Muito bom. Sim, sim. Som. Que ele nos traz uma ideia, enfim, do Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev,